There is no spoon. There's no language. E aí galera, beleza? Hoje eu queria falar com vocês sobre a questão da guerra das linguagens. Eu publiquei 2 vídeos falando sobre linguagem de programação e é interessante, né? Ver como as pessoas são apaixonadas, né, no que diz respeito às linguagens de programação. É como se fosse um time, né? Como se o cara adotasse lá aquela linguagem e ficasse brigando com as pessoas que usam outras linguagens de programação. Isso é uma grande ignorância, né, pessoal? Primeiramente, né, cada linguagem tem um propósito diferente. E é bom que você saiba qual que é o propósito de cada uma das linguagens. Então, um cara que programa muito bem numa linguagem, ficar metendo pau numa outra linguagem, é como uma pessoa que está serrando uma madeira com um serrote, ficar metendo pau num cara que usa um martelo para pregar o prego, falando que o martelo não é bom para serrar madeira. Mas é óbvio que não, certo? Você não vai usar o serrote para pregar o prego e nem o martelo para serrar madeira. Cada ferramenta tem um propósito diferente. Então o Java, por exemplo, é uma linguagem muito adequada para desenvolvimento de aplicações corporativas. Ela é a mais proeminente nesse mundo corporativo, né? Para desenvolvimento web, o JavaScript realmente engoliu o mundo, né? Então, se você for desenvolver para web, é muito adequado você usar o JavaScript. Se você for mexer com Machine Learning, por exemplo, é legal você usar o Python. Aplicações mais matemáticas que manipulam matrizes, por exemplo, você pode usar o MATLAB. Uma linguagem um pouco mais simples, né, para desenvolver para web também é o PHP. Então, cada linguagem tem um contexto diferente. E todas as linguagens que estão muito ativas hoje em dia têm o seu mérito. Então, por exemplo, vamos pegar o Java, né, que eu acho que é a que mais tem haters. Pô, como é que o Google conseguiu construir um sistema operacional para dispositivos móveis, né, que é o Android, e, assim, conseguiu cumprir o seu propósito? Funciona, pode ter os seus problemas, né, mas está em muitos dispositivos por aí, né? E foi desenvolvido em Java. Hoje em dia tem o Kotlin, que está substituindo o Java, mas o Java foi usado primariamente para desenvolver o Android. E como é que você vai falar mal de JavaScript? É um negócio que está mandando mesmo no desenvolvimento web. E para ele ter chegado no lugar que está, é porque realmente tem os seus méritos. Então não adianta a gente ficar metendo pau na linguagem. Cada linguagem tem as suas vantagens e desvantagens. E é bom que você saiba as desvantagens da linguagem que você usa. Como o Uncle Bob disse numa palestra, se você pegasse o Alan Turing, lá de 1940, que estava programando lá os primeiros computadores, e trouxer ele para o presente, né, ele vai ficar um pouco abalado lá no começo, mas se você mostrar um programa para ele em Java ou em JavaScript, explicar um pouquinho para ele como funcionam essas tecnologias, ele vai entender o programa. Porque programação, essencialmente, né, é comandos sequenciais, condicional e laços. Então, não foge muito desse modelo, né, da máquina de Turing mesmo, como eu falei para vocês no outro vídeo. A máquina de Turing é um modelo prevalente na computação. Cada um dos seus programas é uma máquina de Turing e o próprio computador é uma máquina de Turing. Então é isso, a computação não mudou muito, essencialmente, de lá para cá. Então, o que são características boas que eu acho que você tem que entender para entender as diferentes linguagens de programação? Né? Por exemplo, se a linguagem é compilada ou interpretada. Compilação quer dizer traduzir de linguagem de programação, programa escrito em linguagem de programação, para a linguagem de máquina, né? Binário mesmo, que vai ser executado na máquina. Né? E uma linguagem compilada é uma linguagem na qual todo o programa, né, que é escrito na linguagem de programação, ele é traduzido num binário que vai ser executado na máquina. Enquanto uma linguagem interpretada, esse processo ele é feito linha a linha, né? Então ele pega uma linha, compila e roda na máquina, certo? Então é bom você saber quais linguagens são interpretadas e quais são compiladas. No caso do Java, por exemplo, ele é os dois, né? Porque ele é compilado primeiramente para bytecode e depois interpretado pela máquina virtual. Mas o JavaScript, o Python, etc. são linguagens interpretadas. Depois, outra característica boa de você entender é a questão da tipagem estática versus dinâmica. Uma linguagem de tipagem estática, os tipos, né, eles são definidos em tempos de compilação. Então, em tempo de compilação, cada variável já tem o seu tipo definido. No caso da linguagem dinâmica, o tipo é definido em tempo de execução. Dependendo do valor que você atribui à variável, isso aí vai mudar o tipo da variável. E depois tem uma outra questão de tipagem, que é a questão de tipagem forte ou fraca, que é a questão de conversão entre tipos, né? Então, por exemplo, o C é uma linguagem que é estaticamente tipada, mas fracamente tipada. Você define os tipos em tempo de compilação, mas existem conversões implícitas entre vários tipos de variáveis. Por exemplo, você pode pegar uma variável que é do tipo char e atribuir um inteiro para ela. O Python, por exemplo, ele é uma linguagem dinamicamente tipada, mas
fortemente tipada. Então essas conversões implícitas, elas não são muito frequentes. E depois uma coisa muito importante também é você saber os diferentes paradigmas de programação, né? Então, por exemplo, procedimental, né? Então se o programa é dividido em funções e procedimentos, depois o paradigma orientado a objetos, né? Se o programa é dividido em classes, né? E objetos que se comunicam para resolver um problema, e também o paradigma funcional. Algumas linguagens modernas, elas são multiparadigmas, né? Elas permitem que o programador use diversos tipos de paradigma, funcional, orientado a objetos, ou procedimental. Então vamos parar com essa ignorância, né, de preconceito contra a linguagem de programação. Você tem que estar sempre aberto para aprender novas linguagens de programação. Tá? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu programo mais em Java, em C e etc. E fui fazer lá o curso de Machine Learning do Andrew Ng, que eu já falei para vocês, em 2017, e o curso está em MATLAB, né, ou Octave. Nunca tinha programado nisso, né? Mas beleza, cai em mim, né? Vem essa linguagem aí, né? Se a gente domina a programação, né? Se a gente já sabe programar um bom tempo em diferentes linguagens de programação, é muito fácil você aprender uma linguagem nova. É como linguagem natural, né? Se você já sabe falar português e inglês, é muito mais fácil, né? Isso daí é científico, né? É muito mais fácil você aprender uma linguagem nova depois que você já sabe várias. Tá? Então, você tem que ser uma pessoa aberta. O que acontece hoje em dia? Às vezes o cara aprende a programar numa linguagem de programação e ele fica preso àquela linguagem. Parece que o cara tem um pouco de medo de aprender outras linguagens. Isso aí é uma ignorância, vai te deixar fechado, né? O que acontece? A tecnologia, ela muda muito rápido. E isso é um fato, pessoal. Tem muita gente que fica parado no tempo e depois perde oportunidades de emprego e de subir na carreira porque fica engessado numa tecnologia só, numa linguagem de programação. Então você tem que estar aberto para aprender novas coisas. Isso vai te fazer ser um profissional mais flexível e vai te dar muito mais oportunidades. Então tem um vídeo que eu faço umas recomendações, né, para como você se manter atualizado em tecnologia. Uma das recomendações é aprender uma linguagem nova por ano. Tem gente que acha isso um absurdo, né, e veio discutir lá comigo. Obviamente, se você está começando, você tem que aprender bem uma linguagem, né? Então você pode aprender os rudimentos de programação com uma linguagem e depois passar para uma outra que você vai se especializar mesmo. E fica um bom tempo nessa linguagem. Mas quando você já tem uma certa quilometragem, não tem problema nenhum você aprender uma linguagem nova por ano, mesmo que seja os rudimentos dessa linguagem, para você realmente ficar atualizado nas novas linguagens mais modernas que vêm vindo, né, ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, o pessoal lá veio falar para mim, né, as universidades americanas estão usando Python para ensinar a programar. Beleza, né, isso é verdade. Pode ser que seja bom mesmo você começar a programar com uma linguagem mais simples como Python. Eu ainda defendo uma linguagem um pouco mais difícil, né, e estaticamente tipada como C, mas tudo bem, como eu falei lá no vídeo de defesa do C, isso não tem tanto impacto, tá? Agora, a questão é a seguinte, há pouco tempo a linguagem que era mais utilizada para ensinar programação nas universidades americanas era o Java. Por que isso? Porque era a linguagem dominante no mercado, né? Agora a gente está vendo um shift para o Python. Mas pode ser que daqui a um tempo isso mude. Venha uma outra linguagem, né, que substitua o Python nos cursos introdutórios de programação. Então o que você tem que fazer? Você tem que ficar atualizado, né, e também não ficar preso a uma tecnologia só. Você tem que ser aberto, né, a aprender novas tecnologias. Como eu disse, isso vai te tornar um profissional muito mais versátil. Vai ser muito bom para a sua carreira profissional. Então, se você ficar preso a uma tecnologia só, pode acontecer o que aconteceu com os caras lá que aprenderam a programar em Objective-C, né? Eu conto essa história aí no vídeo que eu falo sobre o Steve Jobs, né? E por que o Objective-C é usado até hoje, né? Por um acidente histórico, né? Então, vai dar uma olhada nesse vídeo, eu vou colocar o link aqui, né? E é muito interessante essa história, né? Que os caras, realmente, eles aprenderam Objective-C e o C++ veio com tudo, né? E esses caras perderam o emprego mesmo. Então era isso, pessoal. Vale a pena realmente ficar aberto e deixar de ignorância, né? Vamos parar com esse negócio de ficar metendo pau em linguagem de programação. Cada uma tem o seu propósito, tem as suas vantagens e desvantagens. Vamos entender quais são as vantagens e desvantagens de cada uma das linguagens. Isso vai ser muito melhor para a sua carreira do que ficar preso numa tecnologia só, né? Vamos ser cabeça aberta mesmo. Vamos aprender novas linguagens. Isso aí não tem problema. Não tenha medo de aprender novas linguagens. Isso não vai atrapalhar a sua habilidade de programação. Ao contrário, né? Vai melhorar a sua habilidade de programador. Então era isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.